Podcast Unindo o Propósito. Do Brasil para o mundo. A Biomagistral, maior rede de farmácias de manipulação, está presente em todos os estados do país e também fora do Brasil. Com um propósito claro: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Fundada em 1979, a Biomagistral é referência nacional em farmácia de manipulação humana e veterinária. Pioneira no uso do canabidiol, atua com pesquisa constante e tecnologia de ponta, sempre buscando soluções que respeitem a individualidade de cada paciente. Há mais de 4 décadas, a Biomagistral acompanha a evolução da ciência e da saúde. Cada avanço, cada novo produto, reflete um compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Nosso compromisso vai além da manipulação. Unimos acolhimento, ciência e orientação especializada. Cada fórmula é única e cada pessoa é prioridade. Com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior, a Biomagistral cresce com responsabilidade, mantendo a mesma essência de quem acredita que cuidar é um ato de amor e conhecimento. Biomagistral, manipulação com ciência, empatia e visão de futuro. Em Maringá, existe um lugar onde a moda encontra a elegância. Seja bem-vinda a Sorelli. Aqui, cada detalhe foi pensado para receber mulheres que gostam de se vestir bem e expressar sua personalidade através da moda. Na Sorelli, você encontra peças selecionadas, qualidade, sofisticação e as principais tendências para todas as ocasiões. Seja para um compromisso especial, um evento ou para transformar o seu dia a dia. Aqui sempre existe um look esperando por você. E eu tenho um convite especial. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e entre agora mesmo no grupo VIP da Sorelli. Você recebe em primeira mão as novidades, promoções exclusivas e lançamentos. Venha viver essa experiência. Estamos localizados na Avenida Serra Azul, 1482. Ou fale conosco pelo WhatsApp 449-9946-1552. Sorelli, elegância para mulheres que sabem aonde querem chegar. Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa, o episódio especial e maravilhoso do Unindo Propósitos Podcast. E você é meu convidado mais que especial. Eu já começo falando para vocês, né, que aqui neste canal de TV, aqui através do YouTube, você precisa se inscrever para você poder ficar sabendo de toda a nossa programação. Cada semana a gente traz um convidado mais que especial e com temas muito relevantes. Hoje, o episódio de hoje vai trazer para você inteligência emocional, vai levar você de nível de autoconhecimento e vai com certeza fazer você identificar as dores, as travas. Por que será que os nossos comportamentos não mudam? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Você não pode perder o episódio de hoje, tá? Curta, comenta, manda pergunta. E hoje, aqui nesses estúdios, está uma convidada muito especial, nossa mentora, nossa pastora, que está numa série aí, né, de inteligência emocional. Começamos com identidade e hoje nós vamos falar de um tema muito relevante. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, nossa pastora, né, mentora Tatiana Rodrigues, seja bem-vinda. Olá, Miriam, uma alegria mais uma vez estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, algo que realmente
Quem tem consciência pode transformar a sua vida, porque nós estamos, de alguma forma, vivendo vários padrões comportamentais. E a inteligência emocional ela vem para quebrar esses padrões ruins e nos dar uma nova oportunidade de viver coisas melhores, coisas boas. Então, muito bom estar aqui com você, mais uma vez, podendo contribuir e promover as pessoas para uma vida melhor. Lembrando, gente, que a pastora, ela tem toda uma formação, né, de mentora. Ela é formada pela Febracis, né? Também. Que é uma escola maravilhosa aí de coach, né? Que forma pessoas aí pelo mundo inteiro, né? Internacional, né? Do pessoal do Paulo Vieira, né? E tem todo esse conhecimento, essa bagagem para poder entregar pra gente, estar aqui com a autoridade de falar de um tema tão importante, né? E já pra gente já entrar no assunto, vícios emocionais. Quando a gente fala de vícios, pastor, a gente lembra de vício como coisa ruim, né? Como uma droga, uso de álcool, algumas coisas nesse sentido. Mas emocionais, existem vícios emocionais e o que eles são? Vamos lá. Todo mundo, quando fala de vício, acha que os vícios são realmente os vícios de fuga. Quais que são os vícios de fuga? Fuga emocional. É aqueles vícios fora de nós. Bebida, o álcool, excesso de substâncias químicas, que não é só as drogas, mas também os remédios. Então, esses vícios fora, até o vício sexual também é um vício de fuga, é pornografia, porque são os vícios fora, eles são atuados fora, com comportamento externo. Mas um pouco se fala dos vícios comportamentais, que é aqueles internos, dentro, que são repetições de padrão. Você já conviveu com alguma amiga que ela tem aquele dedo podre para escolher o homem da vida dela? Não precisa ir muito longe, não. A Miriam do passado, antes, né, de se converter, antes de descobrir sua verdadeira identidade em Cristo, também não tinha o dedo muito certo, não, pastor. Daí aquele famoso dedo podre, né? Tem a fase, né? Por quê? Porque essas mulheres, elas estão acostumadas a sofrer. E muitas delas têm seus vícios emocionais por causa das fraturas emocionais. Fraturas emocionais são traumas da infância que não foram curados, não foram restaurados. Então, com o tempo, vira um vício emocional, porque na prática desse comportamento, o cérebro ele libera hormônios que geram uma sensação de bem-estar. Então, tem pessoas que elas são viciadas na briga, porque libera cortisol. Tem pessoas que são viciadas no atraso. Já viu pessoas que, se você falar, no caso, 10 horas, ela sempre chega 10h30. Aí você já sabe que ela vai chegar meia hora atrasada, então você já fala meia hora antes. Por quê? Elas são viciadas na adrenalina. Elas já acostumaram a chegar no último minuto do último, porque aquilo dá a sensação de eu consegui, cheguei no último minuto, mas consegui. De estar levando aquela vida corrida, aquela vida agitada, né? Igual eu falo. E acha que é normal dizer assim, nossa, eu tô lotada de coisa para fazer. Nossa, eu tô com a agenda cheia, e aí vivendo naquela é uma pessoa que tá viciada na adrenalina, nessa sensação de estresse. Seria isso? Sensação de estresse, sensação de ansiedade. Ela tem que estar sempre correndo contra o tempo para suprir aquela ansiedade que é liberado dentro dela. Então, na verdade, os vícios emocionais, eles não são bons, eles trazem dor. No fundo, todo viciado emocional, ele tem sim uma idolatria, né? Um apego à dor, porque tudo causa dor, todos os vícios emocionais causam dor, não só para ele, mas para quem está ao redor. E o problema é que todos nós somos viciados emocionais. Meu Deus, agora vem a hora da verdade. Aquela hora que ela, pega a gente aí, né? De vez. A questão em si não é só falar, né, dos vícios emocionais dos outros, né? Mas realmente
nós olharmos para dentro de nós e nós conseguirmos, de forma consciente, detectar os nossos vícios emocionais. Então, eu gosto muito do meu trabalho porque nós temos ferramentas e nessa aplicação, nas ferramentas, é muito mais claro os vícios emocionais. Uau, que legal. E antes da gente entrar aqui numa pergunta que eu quero saber exatamente para a gente começar a pontuar, né? Quais são esses vícios emocionais, né? E depois quando que se torna um problema nesse sentido, né? Eu quero dar as boas-vindas à nossa plateia. Mas por que vocês sentaram atrás? Gente, nossos estúdios agora tem plateia. Meu Deus. Que legal. Senta na frente porque é presente pra vocês. Tá? Tem presente pra vocês. Senta na primeira cadeira aí, por favor. Então, depois eu vou ficar de plateia e ganhar meu presente. Mas eu ganho de plateia e ganho presente. Isso. Olha só, o pessoal aí tá mostrando vocês na câmera aí, ó. Tem plateia agora nos estúdios. Nossa plateia interativa, que ganha presente, que pode fazer pergunta depois no final, falar o que entendeu, né? Tirar foto e um monte de coisa. E é o nosso próximo entrevistado aqui, né? Ciro Brosa, diretamente aí de Campo Mourão, Dr. Ciro Brosa, né? Seja bem-vindo aqui. E pastora, como a gente estava conversando aqui, com relação a esses vícios emocionais, quais são esses vícios emocionais, então, que a gente pode começar a falar aqui para a gente destrinchar alguns deles? Todos nós somos viciados em algo, né? Emocionalmente em algo. Só que tem os mais comuns, aqueles que são mais rotineiros. Então, nós falamos sobre o vício da ansiedade, como nós acabamos de citar, falamos sobre a procrastinação. As pessoas procrastinadoras, elas são viciadas também nessa questão de deixar para depois, e elas fazem no último minuto, porque a adrenalina, o estado de adrenalina, né? Deus. De conseguir no último minuto, normalmente vem lá da infância, nas narrativas que foram construídas. Tem o vício da rejeição. Tem pessoas que quando elas estão sendo muito amadas, elas fazem um jeito de causar uma briga, causar um problema para serem rejeitadas. Vício do abandono. Tem pessoas que elas se acostumaram tanto a ser abandonadas que elas sempre estão rompendo com alguém, porque isso alimenta também o ego delas. Tem o vício também do trabalhar demais. Eu conheço muitas mulheres que quando começam a mentoria comigo, elas têm esse vício da fuga do trabalho, para elas não precisarem estar em casa e dar de cara com o seu casamento, com a criação dos filhos. Então elas terceirizam isso e trabalham até mais tarde, e muitos homens também terceirizam para poder estar trabalhando até mais tarde, para não precisar estar em casa, discutir sobre assuntos, quando chegar já está todo mundo dormindo. Esses são os vícios também emocionais. Tem várias maneiras desses vícios se manifestar. Nós precisamos entender que todos eles são derivados do orgulho. Todos eles vêm da raiz do orgulho. Você falando assim, eu já consegui identificar, e eu acredito que quem está em casa nos acompanhando também já conseguiu identificar alguns, né? Quando você falou da procrastinação, eu lembrei, um que era muito forte em mim, principalmente na época da escola, da faculdade. A professora passa o trabalho, passa aquele exercício, você tem a prova e você deixa para o último minuto para entregar, para virar à noite, né? Para ficar naquela sensação de adrenalina, igual você falou. E isso, você acha que esse é um vício muito comum? E como ele se encaixaria nessa parte da questão do orgulho? É para a pessoa dizer assim, nossa, consegui? É tipo, mais ou menos assim? O orgulho, ele é a raiz de todos os males, né? Nós temos que entender que tudo se manifesta numa guerra entre o bem e o mal. E o orgulho, ele está atrelado ao mal. Enquanto o amor está atrelado ao bem, o orgulho está atrelado ao mal. E o orgulho, ele destrói. Enquanto o bem, né, a Bíblia fala que Jesus vem para dar vida em abundância, né? A Bíblia fala também que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Então, o orgulho, ele tem essa raiz de destruição. E é uma autodestruição para si e para os outros. Provavelmente, há um excesso de busca de aprovação. Essa criança, ela está querendo
A aprovação de quem? De alguém. Ou do pai, ou da mãe. Então, quando ela conseguia, uau, você é muito boa. Você conseguiu, nesse último minuto, essa sensação você mesmo. conseguiu. Então, essa aprovação, essa admiração dos pais, a admiração dos cuidadores, faz com que o adulto, de certa forma, busque e vive a mesma rotina. Outra coisa assim que é muito interessante, a pessoa que deixa para pagar as contas no último minuto. Ou ela paga, né, os boletos atrasados. Por que isso? Deixa vencer uma conta de água, Isso. 2. Quando tá para cortar, ela paga. E ela tem dinheiro muitas vezes, né? É um hábito. É um hábito. É um vício. Por quê? Porque muitas delas, às vezes, viram os pais serem cobrados na porta por cobradores. Então, esse já é um vício de padrão familiar. Então, na hora que vê os pais sendo cobrados na porta, aí o pai ia lá e pagava. Então, ela cresceu nesse comportamento. Na hora que eu for cobrada, eu pago. Aí, quando vem a mensagem do banco, quando vem a mensagem de negativação, aí ela, eu vou pagar. Mas ela sabe que ela tem que pagar. Ela tem dinheiro, mas é um vício. A dramatização, né? A minha mãe era a rainha do drama, né? Então, por exemplo, quando não tinha algo que ela não fazia o que ela queria, minha mãe desmaiava. Mas desmaiava de mentira mesmo, né? Já viu a minha mãe é uma peça? Minha mãe é aquele jeitinho lá. Eu acho que você deve ter algumas mães assim. Ela sempre fez teatro a vida toda. E ela desmaiava para chamar a atenção. E quando ela vinha, ela vitimizava as dores, as questões. Ninguém me ama, ninguém me dá atenção. Então, esse vitimismo fazia com que nós olhássemos para ela. Não, mãe, não é assim. Nós te amamos. E aí alimentava o ego, alimentava o orgulho ferido. Todo vício vem de um fragmento. Vem de uma criança ferida. O que me chamou bastante atenção também você falar isso, né? Tipo, a gente falou de atitudes de agora, né? Procrastinação, ansiedade, vários vícios emocionais, mas que a origem vem da infância, né? Vem de uma história lá da infância, né? E a raiz, o orgulho. Nisso, a gente vai fazendo um mapeamento desses vícios. E como que a gente consegue buscar a cura, então, romper? Como que a gente quebra esses padrões e começa a mudar a nossa história? É possível? Com certeza. Um vício mais constante na nossa vida que todos nós temos é o vício da autossabotagem. A autossabotagem é contar histórias para nós, para que nós possamos ficar na condição que nós estamos. E essas histórias são narrativas. Então, a crença, ela é uma narrativa. Então, nós temos que entender que a formação de crença, ela começa na narrativa, ela vai comunicar. Na comunicação dessa narrativa, gera um sentimento. No sentido que você dá esse sentimento, os seus dias acontecem, as coisas acontecem. Então, tudo começa com a narrativa. As histórias que nós contamos para nós são as narrativas. Como é que eu curo isso? Eu curo quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu começo a entender as minhas narrativas, eu começo a observar onde eu estou inserido, porque o ambiente que eu estou inserido e as pessoas que estão à minha volta me influenciam, e eu sou sim a média das 5 pessoas que eu caminho. Isso é comprovado cientificamente, né? A neurociência comprovou isso, que o ambiente, ele forma a personalidade, forma o indivíduo. Então eu preciso olhar com muita verdade, com muita coragem para esses lugares. Onde eu estou inserido? Com quem que eu caminho? Para quem que eu posso buscar ajuda? Então, a minha área de treinamento de inteligência emocional, onde eu faço processo de PDI, o que é processo de PDI? Processo de desenvolvimento humano individual. E nós vamos aplicando ferramentas e isso vai sendo descortinado, né? Você está vivendo esse processo? Quantas vezes a gente olhou, mas olha a historinha que você está contando aqui, né? Olha a narrativa que tem.
né? Quantas pessoas ela tem o vício de falar, para não precisar escutar o outro. Então ele fala, mas ele não escuta o outro na essência, nem se escuta. É um vício comportamental de falar, porque provavelmente na infância não foi ouvido. É uma criança que não foi ouvida na infância, então ela tem esse costume. Então nós precisamos olhar para a nossa criança ferida. E ali na nossa criança ferida, nós devemos dar um novo sentido. Enquanto o orgulho é a raiz de todos os males, né, o que pode salvar tudo isso e curar tudo isso é o perdão. Então, existem três esferas de perdão, na verdade, né? A esfera de sermos perdoados por Deus, a esfera de nos perdoarmos, auto-perdão, e de perdoar o outro. Então, a culpa nos faz não merecedores. E quando eu ignoro esse merecimento que eu tenho, eu prefiro ficar confortavelmente nos vícios emocionais, com as minhas narrativas, com as minhas dores, com o meu vitimismo, com a minha incapacitação na minha mente, porque eu sei que vai gerar um desconforto, né? Eu vou ter que abrir mão do meu orgulho e vou ter que me perdoar, vou ter que perdoar o outro, eu vou ter que confessar as minhas dores, e isso tudo vai gerar um desconforto. Então eu prefiro continuar na condição que eu estou, me vou continuando repetindo esse padrão e perdendo. E isso vai trazendo prejuízos, né? Que, por exemplo, como um caso que você citou aqui, né? Uma mulher, né? Uma mãe, uma esposa ou um marido que é viciado em trabalho, há consequências nisso, né? Há consequências para a família, há consequências para casa, né? Então, eu vou fazer um intervalo e aí a próxima pergunta que eu quero que a pastora me responda é a gente trazer, por exemplo, um exemplo de uma mulher, por exemplo, que é viciada em trabalho. Como que ela poderia identificar isso? Quais são os sinais, né? E a gente fazer esse caminho de volta aí, né? Da onde que poderia ser, né? Porque agora eu vou falar um pouquinho para vocês do quê? De Nachips, né? Que tá aqui nos nossos estúdios, nosso patrocinador especial. E Nachips está com produtos novos, gente. Vocês que acompanham Nachips aqui com a gente, agora temos amendoim doce caramelizado, uma delícia. Meu esposo está aqui nos estúdios, inclusive, e atacou os recebidos que chegou lá em casa. E, inclusive, veio me agradecer, tá? Porque esse daqui, sabe o que é? Mix de castanhas, pastor. Ah, adoro. Meu Mix Deus. de castanhas. Vou levar o meu. Pra quem precisa regular o intestino, gente. Um pacotinho desse daqui vai fazer a diferença na sua vida, tá? Não é remédio, mas é natural. E traz bastante benefício. Então, e na Chips também agora tem paçoca doce. Você que gosta de uma paçoca, agora nessa época de festa junina, também na Inachips você encontra paçoca. E todos esses produtos aqui que eu trouxe aqui uma amostra. Mas ele tem todo o stand, assim, para você colocar na sua loja, expor, para você vender. Assim como a gente tem o nosso expositor aqui dentro do nosso estúdio, você pode ter aí no seu supermercado, na sua padaria, né, no seu estabelecimento, no seu açougue. E aí aumentar seus lucros, porque aí na Chips é decisão e escolha certa para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Então, se você quer comprar, o QR Code está aí na tela, também vai direto para o site, entrega no Brasil inteiro. Não esqueça, Inachips é o melhor petisco para todos os momentos da sua casa, da sua família. Não pode faltar aí. Aqui, como não falta aqui, inclusive os nossos convidados receberam de presente aí. Tem uma grávida aí, né? A Carla tá aqui, recebeu de presente aí Inachips. E também todo mundo que vem aqui leva Inachips para casa, né, pastora? Então, eu acho assim que num tempo que nós estamos vivendo hoje, das pessoas, né, nessa ânsia de trabalho, ganhar dinheiro e tudo mais, e muita gente se viu, chegou nesse momento e falou: meu Deus, eu passei anos trabalhando e abandonei minha casa, né? E aí chegou a conta, né? Filhos desestabilizados, várias coisas acontecendo. Como que essa pessoa hoje ela consegue se identificar, né? Que tá com esse vício emocional de trabalho, ela consegue, tipo, ter consciência. Porque às vezes quem tá em volta tem consciência,
O difícil é quem tá ali, né? Chegar a ter essa consciência. No processo de PDI, nós aplicamos ferramentas e nessas ferramentas ela vai tendo consciência. Mas o que nessa série eu sempre falo e vou repetir, né? É possível ter uma vida sistêmica. O que é uma vida sistêmica? Uma pessoa tem 11 áreas na vida dela, entre saúde, trabalho, família, filhos, espiritualidade, finanças, entre outras, lazer. E é possível levar essas 11 áreas, todo ser humano tem essas 11 áreas, num equilíbrio, onde eu sou boa profissional, eu gero recursos com a minha profissão, mas eu chego lá no pódio junto com a minha família. Eu não chego lá no pódio sozinha. Nós temos falado muito sobre isso. Então, eu estou falando dos problemas até agora, daquilo que é muito fácil de detectar. E como é que se traz a cura? A pessoa precisa buscar um profissional. Ela não consegue sozinha, porque é inconsciente, está no inconsciente dela. Então, quando ela busca um profissional, ali no processo de PDI, ela vai identificar. E aí ela vai ver os seus ganhos e as suas perdas. Né? Suas perdas. E ali ela vai ver, vale a pena? Até que ponto? Então, eu vejo muitos pais terceirizando a educação dos filhos para os avós, para a creche, para o vizinho, a vizinha, a babá, porque eles não querem lidar com a realidade de educar uma criança. Educar a criança dá trabalho. É verdade. Colocar a criança nos seus limites, trazer a criança para um lugar de uma cultura, seja ela religiosa, familiar, boa, ensinar o que é certo e o que é errado, dá trabalho. Então, eu prefiro, entende? Colocar-se num lugar de omissão ou negligência e terceirizar. A desculpa é, eu não tive, então eu vou proporcionar para os meus filhos. E a pergunta é, as crianças realmente precisam? Porque nós estamos numa geração de filhos, de pais, né, que não são presentes, de pais ausentes. É uma geração órfã, aonde os pais estão presentes aonde? Eles estão presentes em qualquer lugar, menos dentro de casa. Meu Deus. Né? E quando estão com a criança, não tem qualidade. Não tem qualidade de tempo. Tá ali no computador, tá ali no celular. E não está dando aquele tempo qualitativo. E aí as crianças estão o quê? Surtando. Esses dias eu estava conversando com uma profissional da área de saúde. Que não sabe expressar, né? Porque tá sentindo, ela não sabe explicar. Aí ela faz birra, aí ela surta, ela bate em alguém. Eu estava conversando com uma profissional da saúde. E ela é psicóloga. Ela era psicóloga num colégio até um colégio cristão. E ela falou assim, Tati, aumentou o suicídio infantil. Meu Deus. As crianças, eu fui chamada correndo porque uma das crianças, ela estava se mutilando, se jogando no chão, tentando se jogar dentro de um carro, e uma criança de 5 anos. Aí vai ver qual que é qual que é o drama e a dor da criança. O pai é bem-sucedido, a mãe é bem-sucedida, só que não dá atenção, não é presente. A criança, mais do que presentes, a criança precisa da presença dos pais. Eu vejo as minhas ovelhinhas lá na igreja, né? Eu vejo elas assim, eu chego e brinco com elas, eu canto a musiquinha para elas, eu estou ali com elas, olhando nos olhos dela, pronto, é o que elas precisam. O restante é consequência. Aquilo que a Bíblia que eu dou para elas, né? O Inachips que eu dou para elas, tudo é consequência. O que elas querem mesmo é a minha atenção. E agora que elas ganham a minha atenção, é como se elas tivessem ganho tudo. Só que eu sempre ensino, né, para os pais que estão na jornada comigo, até que ponto o que está custando para você realmente vale a pena. Porque isso vai te custar. Vai te custar que no futuro, a criança que não se acostumou com a tua presença, com a tua atenção, ela não vai querer mais tua presença e tua atenção. Ele chega na adolescência, ele já começa... Você vai querer cobrar uma coisa que você não deu esse costume. Você não deu, ela não quer mais. Ela se acostumou. Ela se acostumou com outros recursos. Ela foi obrigada a buscar outros recursos. E ela vai amar mesmo. Vai amar mais a avó, vai amar mais a babá, ela vai amar mais a professora, porque naquele momento foi aqueles que deram a atenção.
E tudo isso gera fragmentos. E esses fragmentos vão gerando mais e mais vícios comportamentais. A hora a conta chega, né? A conta vai chegar. O que nós devemos fazer? Nós devemos ressignificar nossas dores. Ressignificar é dar um novo sentido a tudo que nós vivemos. Nós temos que procurar profissionais, tratar as nossas dores, dar um novo sentido àquilo que nós vivemos e buscar viver uma vida sistêmica, uma vida e equilíbrio em todas as áreas. Porque quando eu chegar onde eu quero chegar, eu não chego sozinho. Eu chego com a minha família, eu chego com meus amigos, eu chego com a minha igreja, eu chego com as minhas finanças, eu chego com o meu lazer, o meu desfrute, eu chego com a minha saúde. E não com tudo destruído, né? É o que eu falo. A gente sempre falou desses dias da mentalidade de escassez. Verdade. Para ganhar tem que perder. Então a pessoa chega lá, ela é um ótimo profissional, mas ela perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu amigos, e daí, valeu a pena? Meu Deus, que assunto importante, né? A gente tá trazendo aqui. E é importante essa consciência. Quando eu passei a ter essa consciência, eu comecei a procurar profissionais, né? Então hoje eu sou mentora de mulheres? Sou, mas eu não deixo de fazer mentoria, né? Eu tô sempre me tratando, buscando conhecimento, autoconhecimento para me tornar uma pessoa melhor, para não causar mais traumas nas outras pessoas, né? Para curar os meus traumas, porque às vezes nós também podemos ser agentes de machucar o outro. Sim. Né? Eu, por muito tempo, eu confesso aqui para vocês, eu até falei pro meu esposo quando a gente se casou, eu falei, amor, eu já fui viciada em trabalho. Por isso eu corro um pouco da vida profissional, né? Ainda tento equilibrar, porque eu já fui viciada em trabalho. Então eu sei, eu gosto muito de trabalhar. Então eu ia trabalhar e a minha casa era toda terceirizada. Era filho criado por babá, ou estava na casa da avó, ou estava com babá. E eu chegava em casa, eu era uma estranha dentro da minha casa. Eu não sabia o que tinha para comer, eu não sabia onde estava a roupa guardada. Meus filhos perguntavam, cadê minha roupa tal? Eu não tinha a mínima ideia. Eu tinha que ligar para os outros para saber onde estavam as coisas da minha casa. Porque eu passava muito tempo fora trabalhando. E quando eu trouxe essa consciência, houve uma mudança muito forte. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é uma experiência de alguém que procurou uma profissional como a pastora, né, como a mentora Tatiana, para entender quais eram os meus vícios emocionais, né, tratar eles, e isso mudou a minha casa e a minha família. Eu falo assim, meu filho mais velho, ele teve um período de depressão. E eu passei uns 4 anos trabalhando muito para levantar dinheiro, para pagar psiquiatra, para pagar exames, para tentar descobrir o que ele tinha. Quando eu saí do trabalho e fui para casa e passei 6 meses dentro de casa, meu filho curou da depressão. Porque a cura veio através de uma mãe presente dentro de casa, que daí pôde entender o que estava acontecendo, agir, e ele foi se levantando de uma forma muito maravilhosa. Então, eu achava que eu precisava de dinheiro para tratar o meu filho, que eu achava que estava doente, quando, na verdade, tudo se resolveu com a presença dentro de casa. Porque eu criei ele, eu passei por divórcio. Então, a gente assume aquele papel masculino, né? De sustentar o lar. E fica aquele desequilíbrio. Então, eu sou uma testemunha, né, ali viva, do quanto que o conhecimento na área, né, de vícios emocionais, identidade, todo esse assunto, a gente está fazendo uma série aqui de 5 episódios, não é à toa, né, é para justamente trazer conhecimento e transformação de vida. E o que eu queria perguntar para você, como mentora e pastora, é agora como que a gente traz essas questões, né, igual dos vícios emocionais, como que a Bíblia nos ajuda nisso, né, porque eu sei que você gosta de trabalhar tudo. Não tem como separar, né? Sim. Primeira coisa, aquilo que não é tratado é repetido. Então, eu preciso entender que eu preciso tratar para quebrar esse padrão e ter uma ressignificação, dar um novo sentido. Quebrar mesmo essas crenças. O que é crença? Aquilo que eu acredito. Lembra que eu sempre repito, narrativa, comunica, o que eu comunico traz um sentimento, e esse sentimento, ele gera um sentido. O sentido que eu dou acontece. Isso é crença. Então, se eu dou um sentido positivo, vai acontecer positivo. Se eu dou um sentido negativo, vai acontecer negativo. Então, eu tenho que ter essa percepção.
Eu tenho que entender isso. Muitas vezes isso se torna um automático na minha vida. Então, o profissional, ele vai aplicar ferramentas e, de alguma forma, ele vai quebrar esses automáticos. E ele vai me trazer clareza. E essa inconsciência vai se tornando consciente. Quando eu estou num ambiente, e o ambiente ele é cheio de viciados emocionais, um viciado alimenta o outro. Um drogado alimenta o outro. Então, normalmente, quando é um casal, se um dos parceiros tem o vício da briga, por exemplo, o outro, ele é o que instiga a briga. Eles se retroalimentam. Por quê? Porque ele gosta de brigar. E o outro também gosta desse momento de cortisol. Se o outro tá quietinho, ele vai lá dar uma cutucada. Porque um fica arrancando do outro a pior versão. Os fragmentos emocionais, eles arrancam de nós a nossa pior versão. Dentro de nós tem uma versão boa e dentro de nós tem uma versão ruim. Todos os dias nós escolhemos qual versão nós vamos dar para nós e para as pessoas. E às vezes, para os de casa ou para aqueles que estão no nosso habitat de convívio, nós damos sempre a pior versão. Por quê? Porque eles são aqueles que ficam cutucando nossas feridas. Ficam cutucando as nossas dores. E dói. E aí quando dói, vem o gatilho. E no gatilho vem aquela repetição de padrão. Na espiritualidade, quando eu digo que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, ele veio para nos perdoar. Então, se no orgulho tem a raiz de todos os males, no perdão tem a cura de todos os males. Então, aqui eu entreguei um grande ouro. Eu me perdoo, eu perdoo e eu também aceito o perdão de Deus. Porque tem pessoas que conseguem perdoar os outros, conseguem até se perdoar, mas não aceitam o perdão de Deus. Eu não sou digno, sou aquele... E é o vício... Já morreu na cruz, já pagou. É o vício do vitimismo, né? Tá lá. Então assim, tem esses fatores. Às vezes aceitou o perdão de Deus, consegue perdoar o outro, mas sente aquela culpa e não se perdoa. Então tem essas 3 chaves que quando se unem uma só já vem uma renovação de entendimento. Romanos 12:2, ele fala para não se acostumar. Paulo fala para os romanos, não se acostume, não se amoldeis ao costume deste mundo, mas crescei na renovação da vossa mente. Então, quando há uma renovação de mente, eu falo que Paulo era neurocientista. Eu gosto muito de Paulo. Estudem sobre Paulo, gente. Ele é espetacular. Ele era um homem além do seu tempo. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior teólogo, pensador filosófico da época. E Paulo, ele tinha esse mentor. Naquela época, ter Gamaliel... Ele custava naquela época, vamos supor que Gamaliel custasse por mês ali 30 mil reais no dinheiro da época. E Paulo tinha esse mentor. Então ele via algo muito mais além do que aquele momento. Paulo foi o primeiro que falou sobre gratidão. Hoje Harvard vem, com vem com a sua teoria da felicidade. Da alegria. Quando você é grato, você libera hormônios que te deixam alegre. E aí você começa a ver a vida de outra forma. Paulo já falou sobre isso. Paulo fala em Filipenses sobre isso. Fala em Pedro. Ele fala e Pedro também fala sobre isso, sobre gratidão. Mas Paulo fala muito mais. Ele fala, eu aprendi a ser grato em toda e qualquer situação. E Paulo vem trazendo isso, que quando eu aprendi a ser grato em toda e qualquer situação, eu tenho dentro de mim uma paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar. Então ele fala de uma identidade restaurada em Cristo Jesus, que internamente faz com que as coisas de fora não mudem aquilo que ele é por dentro. E isso vem de uma renovação de mentalidade. Então, vem de uma atitude, né? Nós precisamos renovar nossas crenças. Né? O que é uma mentalidade de abundância e uma mentalidade de escassez? A escassez, tudo eu tenho que para ter, eu preciso perder. A abundância, ela traz o quê? Você não precisa perder para ter, você precisa ser. A partir do momento que você é, tudo que é dentro de você é uma consequência, flui dentro de você. E a Bíblia fala muito do ser.
Não fala sobre ter e fazer. A Bíblia fala do ser. O fazer e ter é uma consequência daquilo que você é. Então você vai ver Cristo, quando ele fala assim, ele não ousou ser igual a Deus, em Filipenses 2, mas ele se submeteu como Deus, sendo Deus, se submeteu como servo aos homens. Ou seja, ele sabia quem ele era. Ele veio de um trono celestial. Ele sabe de quem ele era herdeiro. Ele sabe o que ele possuía nessa terra e fora dessa terra. Mas ele sabia tanto quem era que se submeteu por amor para nos salvar e se redimir, e se deu na cruz. A Bíblia fala de um Cristo que ele se deu na cruz. Ele não foi... A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo. Ele não foi lá, ai, que vida difícil, desci, tô no trono, com o de ouro, tô com esse povo. Murmurando, reclamando da missão que ele tinha. Não, ele sabia, ele entendia qual é a sua missão e ele se entregou a essa missão. E em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele pecou. Ele entregou-se a essa missão. Quando nós entendemos quem nós somos de fato, nós nos entregamos à nossa missão. E por mais difícil que seja e dolorosa que seja o processo, nós sabemos para onde nós estamos indo. E sabemos que lá no futuro vai dar bom. Porque nós estamos cumprindo a nossa missão. É igual a questão, por exemplo, da maternidade, né? Tem muita mulher que fica reclamando, né? Só reclamando. E toda essa reclamação, ela traz... Esse pensamento de reclamação, ela traz hormonalmente também cortisol, traz hormônios que não são adequados para uma felicidade, para o estado de felicidade que a gente quer encontrar, né? E eu estava lendo um livro sobre isso ontem. E o mais engraçado é que o livro fala sobre prosperidade e ele te induz de prosperidade financeira. E aí no meio do livro tem um capítulo só sobre gratidão. E no meio do livro tem um capítulo inteirinho falando sobre alegria, como você alcançar o estado de alegria, e falava justamente dos versículos bíblicos de Paulo falando sobre isso. Eu li ontem à noite, na madrugada. Porque quando você se relaciona com pessoas, você se relaciona com dinheiro. Então o dinheiro só fica na mão das pessoas que são gratas. Ele vai querer ficar na mão de uma pessoa reclamona? Você consegue ficar perto no ambiente de uma pessoa reclamona, do vício da reclamação, que nada tá bom, de vício de ingratidão? Tudo é difícil. Se você não suporta, imagina o dinheiro. O dinheiro é uma pessoa, nós precisamos entender isso. A partir do momento que nós começamos a tratar ele com respeito, ele fica onde ele é respeitado. A gente aprende desde pequenininha, na época das notas, né? Que o pai e a mãe falavam assim, ó, não pode guardar as notas de qualquer jeito, né? Amassado, deixar jogado, você tem que guardar, você tem que isso. Então você tem que tratar nesse sentido, né? E esse é um assunto interessante também, né, pastora? Sim. Pra gente poder estar trazendo num próximo episódio aí, né? A gente está chegando no nosso momento final, né, desse episódio, e vou fazer aquele bate-volta nosso, né, que eu falo algumas palavras, mas antes eu queria que você fizesse um convite para o pessoal que está em casa para conhecer mais o seu Instagram, né? O seu trabalho e também a igreja. Vamos falar, né, da igreja maravilhosa que a gente tem. Qual que é o bairro ali que você tá ali? Não é Cidade Alta? É Cidade Alta ali? Não. É do lado do Cidade Alta. Nós estamos ali, por enquanto, no Parque Time. Isso, no Parque Tarumã, na igreja Church Time, significa a hora da igreja. O nosso slogan é ser igreja aonde nós estivermos. Porque nós cremos numa mentalidade de governo. O Senhor nos chamou para ser co-herdeiros com Cristo. Então, nós fomos resgatados por meio de Jesus e somos co-herdeiros com Ele. E como somos co-herdeiros, nós temos uma mentalidade de governo. Então, onde nós chegamos para resplandecer um reino. Um reino de renovação, de entendimento que é promovido pelas atitudes. E essa semana eu estava falando com o pessoal ali da minha igreja. Nós estamos 1 ano ali. E nós vimos toda a modificação naquela quadra que nós estamos. Aquela quadra ela foi pintada, aquela quadra foi retirada do lixo, aquela quadra não teve mais homicídio, aquela quadra tinha pontos de drogas e eles fecharam. Eu lembro. E desde quando nós chegamos, mas nós começamos como? Orando, evangelizando, limpando o nosso lixo. Dando exemplo. Tinha vizinhos que... Ele deixava um lixo na nossa porta, então a gente ia lá e recolhia o lixo do vizinho.
e vinha. Daí eles começaram a perceber que o lixo deles estava atrapalhando o nosso. E eles começaram daí a retirar o lixo deles. Então, são coisas que eu não cheguei lá brigando, falando, você tá com seu lixo atrapalhando a nossa igreja. Não, a gente foi lá e serviu, retirou da casa deles. E eles começaram a perceber que os lixos estavam sendo retirados da casa deles, que estava atrapalhando nossa condição ali na calçada. E em nenhum momento nós brigamos com ninguém ou nós queremos justificar. Pelo contrário, nós estamos a serviço. Nós vamos, nós oramos, nós nos submetemos. Por quê? A mentalidade de governo. Nós estamos ali com uma mentalidade de abundância. Só dar quem tem. Verdade. Então, nós estamos ali para dar oração, para dar o que for preciso para que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior. Então, a Church Times está localizada ali na rua Pioneiro João Perim, 589, Parque Tarumã. Quais são os dias e horários de culto? Vamos reativar o culto a partir de agosto, às quartas-feiras à noite. Temos a sala de oração aos sábados de manhã, que é maravilhoso. Fazemos sempre um momento de mesa ali. E aos domingos, às 9 horas. Fora os cultos especiais, que é onde nós estamos servindo a comunidade. Meu Instagram é oficial, Tatiana Rodrigues. Lá você vai encontrar bastante insights poderosos. Também as provas sociais das pessoas que passaram pela mentoria e tiveram suas vidas transformadas. E também lá tem o meu site com os nossos produtos. E eu vendo plenitude. Uau, é isso que eu preciso entender. E a minha profissão, eu vendo plenitude. E na plenitude, a dor entra. Na plenitude, a morte entra. Na plenitude, as dores entram. Mas eu sei reagir de forma inteligente, emocionalmente, diante da morte, diante da dor e diante das situações. Inteligência emocional não é não sentir, mas é reagir diante das situações na intensidade certa e da forma certa. Isso é inteligência emocional. Que o mundo está precisando demais. Que nós estamos precisando demais. Nós somos vítimas de nós somos vítimas de outras vítimas, né? E nós precisamos sair deste lugar de vítimas e entrarmos e sermos os heróis aprendiz. Né? Nós podemos ser heróis em constante aprendizado, buscando uma vida em equilíbrio, uma vida sistêmica. Muito legal. Começa pelo poder da mentalidade. O que eu acredito de fato? Quais são as minhas narrativas? O que eu estou comunicando? O que eu estou sentindo? Qual o sentido que eu dou? Muitas coisas não é sobre o outro. Na verdade, nada é sobre o outro. Mas tudo é sobre mim. Uau. Então, se aquilo de alguma forma me desgasta, o que tem dentro de mim que precisa ser ainda preenchido, transformado, curado? Porque eu ainda penso assim? Qual é o motivo que me traz esse pensamento, essa narrativa? Hoje, quando acontecem algumas coisas na minha vida, eu não busco culpados. Eu vou lá para os meus mentores, vou lá para os treinamentos e entendo o que foi lá atrás. Qual é o meu histórico que me fez ter esse comportamento esse comportamento. E todo comportamento, ele pode ser transformado. É isso que a gente precisa entender. Todo comportamento, ele pode ser transformado. É um novo hábito. Se eu crio um novo hábito de alimentação, de exercício físico e de tudo mais, eu vou ter um novo corpo, vou ter uma nova postura. Viu? Ainda há esperança ainda para aquele marido chato, turrão, para a mulher rixosa. Ainda há transformação, né? E a gente está chegando no final do programa. Quero agradecer muito a participação do pastor aqui, né, nessa série que está incrível, cada episódio. Você pode acompanhar os melhores momentos, os cortes pelo nosso Instagram, TV Unindo Propósitos. E aqui no nosso canal do YouTube, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, que a gente está para a próxima etapa aí de monetização, graças a cada um de vocês, e também deixar o seu comentário, perguntas, né? Pode deixar perguntas para a pastora, que ela depois entra, responde, tudo isso para todos vocês. Pastora, só para finalizar rapidinho. Vamos lá. Um sentido da vida. Eternidade. Um lugar. O lar. Tatiana por Tatiana. Propósito. Igreja.
Lugar a se pertencer. Família. Amor. Daqui 10 anos, como você espera que esteja a Church Time? Que ela, com a mentalidade de governo sobre a eternidade, ela possa transformar milhares de vidas e essas milhares de vidas possam acessar a presença de Deus de uma forma limpa, de uma forma libertadora e se sentir amado por Deus ao ponto de tudo que fizer, de tudo que viver, não seja passageiro, mas leve sim para um propósito eterno. A Church Time, eu desejo que ela seja uma agenciadora de milagres em todas as esferas da sociedade. Uau, que legal. Gente, muito obrigada, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio, que tá imperdível. Vocês não podem perder. Eu vou trazer aqui um escritor com um livro maravilhoso e vocês vão se apaixonar, assim como eu também me apaixonei. E aguardem que a pastora vai voltar mais vezes, né? Muito obrigada, Miriam, pela oportunidade. É uma alegria sempre poder estar aqui e poder contribuir e promover vidas para uma vida melhor. É isso mesmo. Fiquem com Deus. Agradecimento especial à Sorelli, que está sempre me vestindo aqui, né, no programa. Vocês acompanham o comercial deles. E até a próxima. Tchau! Podcast Unindo Propósito.